Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor, eu sou professor de matemática. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos aqui no YouTube, né, e algumas outras plataformas também, futuramente, em relação ao Enem, tá? O Enem já está batendo aqui na nossa porta, nós estamos agora hoje, dia 21 de agosto, o Enem é em novembro, né, a primeira prova vai ser em novembro, e eu vou estar abordando aqui o conceito, uma disciplina de matemática, tá? Pelo Enem tratar o conceito de matemática do ensino médio, eu vou estar começando do início, com noção de conjuntos, tá? Representação e tal, nesse vídeo aqui, ok? Eu não sei se eu vou conseguir abordar todo o conteúdo dessa prova até o dia da prova, tá? Se eu ver que eu não vou, se eu ver que não vai dar tempo, aí eu vou dar foco nos conteúdos ali que mais cai, né, que é mais importante ali para realizar essa prova. Caso contrário, eu vou fazer o conteúdo em geral, tá? Todo o conteúdo ensina matemática, até todo o ensino médio, tá? Mas, entretanto, eu vou iniciar hoje aqui com o conjunto. Dito isso, tá? Tendo afirmado isso, vamos iniciar então com a questão de noções de conjuntos, né? De início, vamos recordar a ideia do que seria um conjunto, né, no matemática, né? A gente pode ver isso em séries anteriores, né? Mas nosso foco aqui é no ensino médio, né? Um conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos ou símbolos. Por exemplo, assim, a gente pode ter um conjunto da, das letras maiúsculas, por exemplo, assim, vou escrever aqui, ó, conjunto das letras maiúsculas. Vou colocar um L aqui, em maiúsculo. E temos nesse conjunto a letra A, B, C, D e em diante, né? Todo o alfabeto, né? Então, esse aqui é o nosso conjunto do alfabeto, né? Até aqui o Z. Esse aqui é o nosso conjunto, tá? Do alfabeto, ok? Mas a gente também pode representar os conjuntos não só com letras, mas também com números. Vejamos aqui um deles. Vou chamar aqui um conjunto agora de conjunto B maiúsculo, tá? Todo conjunto é representado com letra maiúscula, ok? E esse conjunto vai ter como elementos, que são os termos desse conjunto, são os números, eu vou falar que são os números pares. Números pares de 1 a 7. Entre 1 e 7, né? Melhor dizendo. Então, são quem? Ora, se eu estou pegando o conjunto dos números pares de 1 a 7, então o primeiro termo tem que ser 2, né? 2, 4, né? E 6. Perfeito? Então, esses números aqui estão entre 1 e 7. Então, eles são os elementos desse conjunto B, ok? Posso também fazer um conjunto que eu vou chamar de C, onde os seus elementos são as letras da palavra banana. E olha só que curioso. Quando eu escrevo esse conjunto aqui, eu não vou escrever ele assim, ó. Já explico por quê, tá? Pode parecer meio intuitivo, né, em afirmar que isso aqui é certo, mas não é, tá? Por quê? Porque em um conjunto onde nós temos elementos que se repetem, a gente tem que escrever ele sem repetição. Então, o conjunto C, o correto, né, se for estiver se referindo às letras da palavra banana, o correto é o elemento B
A e N. Vou até colocar aqui em minúsculo, acho que fica mais claro. B, A e N. Por quê? Porque na palavra banana, o B não se repete. Então, ele é único ali, né? O A, ele se repete 3 vezes, mas eu não vou escrevê-lo 3 vezes, apenas uma vez. Ok? E o N, aqui na palavra banana, ele se repete 2 vezes, mas se relacionando a conjunto, né, a gente se coloca apenas uma vez. Ok? Bom, dito isso, né, eu posso também afirmar que em um conjunto a gente também pode utilizar igual esse símbolo que eu utilizei aqui, ó, que é de reticências. Mas na matemática, onde que é interessante eu representar um conjunto que tenha essa reticência, né? Onde a função dela é indicar que há elementos ainda além daqueles que foram demonstrados, porém que não prejudique a compreensão. Vamos lá um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o conjunto dos números pares. O que vai acontecer? Nós, né, eu, você, né, que seja, sabemos que os números pares eles são infinitos, né? E seria praticamente impossível representar um conjunto dos números infinitos, né? Não tem como. Eu ficaria o resto da minha vida escrevendo ali e não pararia nunca. Para indicar que esse conjunto, para eu poder representar esse conjunto de uma forma que eu entenda que estou me referindo aos números pares, eu posso colocar aqui o conjunto a seguir. Como, por exemplo, os números pares, né? Iniciando do zero, tá? O zero sim, ele é par, tá? O 2, o 4, 6. Poderia já parar aqui e eu colocar reticências, tá? Mas eu posso continuar também, se eu quiser, e colocar aqui o 8 e o 10. E aqui colocar reticências, tá? É obrigatório iniciar no 10 ou no 6? Não. A intenção é que fique claro que os seus elementos do conjunto, tá? Vou tentar repetir aqui, ó, que os termos dentro do conjunto são chamados de elementos. Então tem que ficar claro, né, da minha demonstração, que esses termos eles representam os números pares, né, positivos que eu coloquei aqui, certo? Então tem que ficar claro, né? Aqui está, pois eu tenho aqui o 0, 2, o 4, o 6, o 8, 10 e as reticências, ou seja, isso está englobando todos os números pares existentes, uma vez que eles são infinitos. O mesmo também pode acontecer no, nos números pares ímpares, nos números ímpares, ok? Desculpa, falei errado aqui. Nos números ímpares. Mas eu vou limitá-lo, o conjunto. Na seguinte situação. Eu posso ter aqui, vamos ver direito aqui, ó, conjunto dos números ímpares. Mas eu não vou englobar todos os números ímpares, eu posso limitá-lo e dizer que são menores que 20. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter aqui um conjunto, onde eu tenho aqui, por exemplo, aqui 1, aqui é o número ímpar, 3, o 5, aí eu coloco reticências, né? E dou início aqui no 17, por exemplo, e 19, e paro aqui. Ah, por que não colocou o 20? Porque o 20 é par, né? O 20 não entra nesse conjunto aqui. Uma vez que eu estou me tratando dos elementos dos números ímpares, né? Então, que é de menores que 20, né? Menor
que 20. Ímpares. Ok? Então, aqui eu tenho o conjunto dos números ímpares menores que 20. Certo? Isso aqui é uma forma de representar conjunto, tá? E eu também consigo representar conjunto com uma outra situação. Por exemplo, aqui a seguir. Eu posso, por exemplo, não representá-la em linha, mas também como se fosse um bloco, né? Um diagrama. Por exemplo, assim, vai ficar claro quando desenhar. Vamos supor que eu tenho aqui um diagrama aqui. Um círculo que seja. Que eu vou chamar isso aqui de conjunto A. E nesse conjunto A, os elementos desse conjunto são as letras, são as vogais. Então será que eu vou ter o conjunto aqui da letra A, o conjunto aqui da letra E, o outro aqui da letra I, o outro da letra O e o outro da letra U, né? Então esses são, são os meus elementos desse conjunto, né? Eu posso representar assim. E não sou obrigado a representá-lo em linha, tá? Não é só essa forma que existe, tem essa aqui também, tá? Nós chamamos de diagrama. Agora eu vou representar esse aqui, ó, o conjunto B, os números pares de 1 a 7, em diagrama. Então eu vou colocar aqui o conjunto B, pares de 1 a 7. Então será aqui, por exemplo, o conjunto 2, 4 e o 6. Perfeito? Vamos lá novamente para o da banana, né? Lembrando que os elementos são esse aqui. Então, vamos chamar aqui de conjunto C, onde eu tenho aqui os elementos da banana. Da letra banana, né? Da palavra banana. Então, aqui seria o primeiro B, o A e o N. Então, isso aqui também é uma outra forma de representar conjunto. E no Enem, em específico, o que mais cai em representação de conjunto é ele em diagrama, certo? Depois, acho que talvez em outro vídeo, eu vou estar resolvendo alguns exercícios que tem vários exercícios de diagramas de conjuntos, porque isso aqui é um pouquinho mais chato de se interpretar, dependendo do problema, tá? Bom, dando continuidade aqui, deixa eu ver aqui. Tá, vamos começar a entrar em alguns tópicos que é interessante aqui sobre o teorema de conjuntos. Peraí, como é que. Deixa eu pausar aqui. Dando continuidade aqui ao conteúdo, eu vou falar de um outro conjunto também que era de extrema importância, que é o conjunto unitário. Do porquê esse nome? Bom, unitário, né? Vou explicar. Conjunto unitário. Por que tem esse nome unitário? Lembre que lá no conjunto, né, ele pode ter infinitos elementos. Então, vamos supor aqui que eu tenho o conjunto lá novamente dos pares. Vou colocar o conjunto P, onde os pares de 1 a 7, sendo o primeiro 2, o 4 e o 6. Note que nesse conjunto eu tenho 3 elementos, que obviamente são 2, 4 e 6. Ok? Mas vai ter situações onde eu vou ter um conjunto que eu vou representar aqui da letra A, onde ele vai sugerir o seguinte, que são os conjuntos dos números pares maiores que 1 e menores que 3. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui o número 1, 2 e 3. Então, os números maiores que 1 e menores que 3. Ou seja, entre 1 e 3 ali que está querendo te dizer aqui.
né? Que é o 2. Então, vamos representar esse conjunto com a letra A, ele terá apenas um elemento. E quem que é esse elemento? O 2, certo? Então, ele é um conjunto que tem apenas um elemento, logo, ele é unitário. Então, é isso que eu falei, né? O conjunto unitário basicamente é o conjunto que tem apenas um elemento, né? Outro exemplo, sem envolver números, eu posso chamar aqui que um conjunto B, que seja também unitário, eu posso chamar assim que são os dias da semana que começam com a letra D, né? Então vamos lá, que começa com a letra D. Nós temos aqui, vamos escrever todos os dias, ó. Segunda, começou com S. Terça, aí tem quarta, começa com Q. Quinta também com Q. Sexta, sábado e opa, domingo. Então, de todos os dias da semana, dos 7 dias aqui, apenas um atende esse requisito, que é o domingo, começa com D. Então, se eu falar que o conjunto B é o conjunto dos dias que começam com a letra D, o elemento será D. Pois só ele inicia com D, né? No nome, né? Em si. Bom, o conjunto unitário é isso, tá? Basicamente é isso, é um conjunto que tem apenas um elemento, ok? Mas existe também um outro conjunto, que é aquele conjunto que ele é um pouco estranho, né, no início para quem está vendo o conjunto, mas ele é bem simples, que é o conjunto vazio. Aí eu te pergunto, ué, mas se ele é um conjunto, certo? Se ele é um conjunto e ele não tem elementos, mas então por que existe esse conjunto, né? Vamos lá. Mais tarde eu respondo essa pergunta. Primeiro eu vou representar ele aqui. Ó, o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É aquele conjunto que ele não tem elemento, né? Não tem nenhum elemento dele. Então a representação dele, ele é um zero cortado, ou então uma chave aberto e fechado. Entendeu? Sem nenhum elemento aqui. Ele não é assim, tá? Ó, isso aqui tá errado, ok? O correto é esse aqui, ó. Ou esse, ou esse. Perfeito? Agora eu vou responder aquela pergunta, né? Do conjunto ele ser vazio, né? Dele existir, mesmo não tendo nada dentro dele, né? Ora, meio que, não faz sentido, né? Ter um conjunto vazio, certo? Não faz sentido em hora, já que não tem nada lá dentro. Mas veja bem, veja pela seguinte situação. Vamos supor que eu tenho uma caixa aqui. Uma caixa qualquer. Pode imaginar uma caixa aí. Qualquer recipiente. Caixa acho que é mais fácil de se imaginar, né? Eu tentei dizer uma caixa aqui, mas vai dando certo. Vou desenhar em 2D. Vamos supor que eu tenho uma caixa aqui. Aí eu te respondo. Não é só porque a caixa está vazia, certo? Não é só porque a caixa está vazia que significa que ela não exista. É possível existir caixa vazia, né? Sem não ter nada dentro da caixa e a caixa ainda existir, fisicamente, né? Falando. Então a ideia é a mesma, tá? Quando a gente se trata de conjuntos, na matemática, tá? Quando a gente trata de conjuntos, né? Não é só porque o conjunto é vazio que isso prova que o conjunto não exista, tá? Porque é como se o conjunto fosse a caixa e o elemento fosse ali alguma coisa que estivesse dentro da caixa. Dando seguimento aqui, o próximo termo aqui é a relação de pertinência, né? Que também tem a ver com conjuntos. E o que é isso? Relação de pertinência
é quando você demonstra matematicamente, né, que algum termo pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Como assim? Veja bem, vamos supor aqui que eu tenho aqui o conjunto M, onde dentro desse conjunto M eu vou estar representando as vogais. Então, as vogais são quem? A, E, I, O e U, certo? De forma demonstrática e de uma forma mais fácil aqui, vou em diagrama, a gente também pode representar esse mesmo conjunto aqui, os mesmos elementos. Então, aqui é o A, o E, o I, o O e a letra U. Esse conjunto aqui é o mesmo, só muda a representação. Tá? De linha para diagrama. Tá? Mas o que, que tem a ver, né, isso aqui, né? Relação de pertinência, né? Ó, relação pertinência. O que é isso aqui que tem a ver? Né? O que é isso? Bom, como eu falei, né? Algo que pertence ou não pertence. Então vamos lá. Quando eu tenho aqui o conjunto, esse descrito aqui, das vogais, a gente pode escrever matematicamente que o elemento A desse conjunto aqui, tá? O elemento A, ele pertence ao conjunto M, pois ele está lá dentro, né? O A aqui, ó. Certo? Como ele pertence ao conjunto M, então a gente escreve em forma de símbolo com uma letra E assim, E, M. Eu estou descrevendo matematicamente que o elemento A pertence ao conjunto M. Se eu quisesse representar um outro elemento que não pertence a M, aí a gente vai colocar o E cortado. Mas qual que seria esse elemento? É, qualquer um menos o que está descrito aqui. Né? Por exemplo, a letra B. B não é uma vogal. Ou, desculpa, B não é Isso, B não é uma vogal. Por exemplo, B não é uma vogal. B é uma consoante. Então, de certa forma, então ele não pertence ao conjunto M. Então, B não pertence a M. Certo? Mas, como a matemática se trata de números, né? Vamos representar isso aqui em números. Como que a gente pode aplicar isso aqui de forma numérica, né? Vamos supor que eu tenho aqui o conjunto. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, aqui o conjunto 1, 2 e 5. Nesse conjunto aqui, quem são os elementos? O 1, o 2 e o 5, certo? Entretanto, qualquer outro elemento que não seja esses aqui, eles não pertencem. Ok? Vamos lá. Ó, o 5, ele pertence. Então, o 5 está aqui dentro do conjunto, né? Então, o 5 pertence. Vou colocar aqui, ó. Ou melhor dizendo, vou até escrever e fazer minha frase. O conjunto 1, 2 e 5 pertence ao elemento 5. Ok? Mas não tem o número 6 aqui. Então, 6 não pertence ao 1, 2 e 5. Por quê? Porque eu não tenho 6 aqui dentro. Né? Não tem o número 6 aqui dentro. Ok? Vamos lá, o número 1. O número 1 pertence a esse conjunto? Pertence. Por quê? Porque esse conjunto aqui está representado por alguns elementos e o 1 é um deles. Né? Em outras palavras, qualquer outro elemento que não seja 1, 2 e 5 não vai pertencer a esse conjunto aqui.
tá? É isso. Então, os símbolos e, né, de pertence e não pertence, eles são usados para relacionar elemento e conjunto. Ok? Igual fiz, ó, elemento e conjunto. Apenas para isso. Tá? Apenas para isso. Exercício. Eu quero saber o seguinte. Primeiro, ó, vou chamar esse conjunto aqui de A. Quero saber o seguinte, 9 pertence a A? E aí? O conjunto 9. O elemento 9, na verdade, né? O elemento 9, ele pertence a... Pertence. Por quê? Porque ele está lá dentro, ali aqui, ó. Olha o 9 lá. Então, isso aqui é verdade. Certo? O B, letra B, ela fala se o 7 pertence, melhor dizendo, se o 7 não pertence ao conjunto A, e aí? O 7 não pertence ao conjunto A? Eu tenho 7 aqui dentro como elemento? Não, não tem. Então, a pergunta é, veja bem, 7 não pertence a A? Não, não pertence. Certo? Opa. Então tá certo. Correto. Ele realmente não pertence. Ok? Agora, quando eu escrevo isso aqui, ó, letra C, onde ele trata o seguinte: 5 onde ele pergunta o seguinte: se o 5 é elemento de A, desse conjunto A aqui, sim, é sim. 5 pertence a A. Como elemento, ele está dentro do conjunto A. Olha o 5 lá. Certo? É isso, tá? Em relação à pertinência. Ok? Agora, eu tenho uma forma aqui de demonstrar para vocês aqui, que é o seguinte. Cadê aqui? Tá. Vou pegar aqui, vou desenhar um quadrado. Um outro quadrado. Pode desenhar vocês aí também, tá? E um outro retângulo bem pequenininho, ligando os dois quadrados. Aqui eu vou colocar o conjunto 2, aqui o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou chamar isso aqui de conjunto A, isso aqui de conjunto B, isso aqui de conjunto C. E aí, eu quero o seguinte. Tentem fazer na casa de vocês a seguinte situação. Esses conjuntos que eu coloquei aqui, eles estão representados em forma de diagrama, certo? Mas eu quero que vocês escrevam em forma linear, em forma de conjunto em linha, entre chaves, né? Então, quem que vai ser o conjunto A, B e o C? Né? Então, tentem fazer aí, tá? O conjunto A, tentem fazer o conjunto B e o C. Tá? Tentem fazer aí. Fez? Maravilha. Vamos lá. O A. Quais são os elementos do conjunto A aqui? O 2, o 4 e o 3.
4, ele faz parte do conjunto A, tanto do A, né, quanto do B. Ok? Então, o conjunto B, ele é o 4, o 5 e o 6. E o mesmo vale aqui para o 6. Ele faz parte tanto do conjunto B quanto do conjunto C. Então, o conjunto 6 será 6, 7, 8 e 9. Ok? Curiosidade. O 5 é o conjunto que está... É o elemento, né? Desculpa, o elemento que está entre... A divisão ali entre o conjunto A e o B. Certo? E esses termos, esses elementos, ó, são os únicos que aparecem que ele faz parte de apenas um conjunto. Esse, o 5 e o... Esse aqui, ó. 7, 8 e 9. Certo? O 4 e o 6, eles fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando eu escrevo assim e falo, ó, 6 pertence a C? Sim, pertence. Ele está dentro do conjunto C. Mas 6 pertence a B? E aí? Pertence ou não pertence? Sim, pertence. Ele está lá dentro, ó, do conjunto C. Tanto do C quanto do B. E o 5? Ele pertence ao conjunto C? Não, não pertence. O 5 pertence ao conjunto B apenas. Então, o 5 não pertence ao conjunto C. Vou até colocar aqui, ó, em vermelho. O 5 não pertence ao conjunto C. Ok? Pertence apenas ao conjunto B. Tá? Essa questão de pertinência, né, é feita para representar elementos de conjunto. É da mesma forma que eu fiz aqui. Ok? Eu acho que dá para falar de mais alguns temas aqui sobre conjuntos. Vou tratar agora o tema aqui de conjuntos iguais. Ok? Vamos lá. Quando que um conjunto ele é igual ao outro? Tá? Tem uma pegadinha bem engraçada aqui e muita gente que não viu esse assunto acaba caindo. Que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero demonstrar que um conjunto é igual ao outro. Vamos supor que eu tenho aqui os elementos de um determinado conjunto, que são o 5, o 2 e o 8. Apenas esses três elementos aqui. Quando que eu posso... Quando que é verdade eu falar que existe um outro conjunto que é igual a esse aqui? Bom, matematicamente vai existir algumas possibilidades, sendo ela apenas, na verdade, vou até refazer minha frase. Tá? O conjunto ele vai ser igual quando ele tem os mesmos elementos. Não importa a ordem. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Não importa a ordem. O que importa são os elementos. Então veja bem. Quando eu tenho esse conjunto aqui e eu vou representá-lo aqui, por exemplo, como 8, 2 e 5, pode parecer estranho para vocês, né? Porque está fora de ordem, né? Então, está fora de ordem parece que não é igual, mas é sim. Porque o que nós estamos levando em consideração são os elementos, não é a ordem que ele está sendo representada. Então, isso aqui é verdade.
ok? Uma outra situação também, que pega bastante gente. Ah, outra coisa também que eu posso representar aqui, ó, que eu falei aquela hora, né? Eu escrevi ele assim, ó, 2, 8 e 5. Pode? Pode. Os elementos são os mesmos, não mudou nenhum. É o mesmo elemento, entendeu? Agora, o seguinte, essa aqui é a primeira, uma das primeiras formas, né, de falar de conjuntos iguais. É o seguinte, é representado dessa seguinte forma. Segundo, por exemplo, o conjunto com os termos, os elementos 4 e 9, né? Aí você acaba me respondendo, ué, Vitor, professor Vitor, mas nesse caso só vai ter uma possibilidade de fazer ele igual, né? Que seria ele mesmo, né? Ou 9 e 4. Tipo assim, ó, professor. Só há essa possibilidade aqui, já que são dois termos, né? Aí que você acaba se enganando, meu jovem aluno. Aqui está certo, sim, né? Não está errado. Esse conjunto aqui, ele é igual, mas ele não se resume a isso. Por quê? Porque eu posso representar ele com alguns termos, alguns elementos repetidos. Como, por exemplo, assim, 9, 4 e 9. Aí você fala assim, mas professor, mas está repetindo. Ok, está repetindo. Isso é verdade, certo? Mas ele continua sendo igual, porque o termo não mudou. Entendeu? Essa é a questão. Tem que ser igual. Né? Agora, a quantidade de elementos, não importa, tem que ser os mesmos elementos. 9 é igual a 9. Tá entendendo? 9 não é igual. Não existe um 9 diferente de 9. Ou melhor dizendo, vou até refazer minha frase. Em um conjunto, se eu colocar elementos iguais, eles são considerados únicos. Então não mudou nada. Certo? O que eu não poderia fazer é isso aqui, ó. Por exemplo, no lugar desse 9 aqui, fazer isso aqui, ó. 9, 4 e 8. Aí não. Aí você está inserindo um elemento que é diferente daquele. Certo? Isso aqui, ó, é verdade. Isso aqui é mentira, tá? Ó. Isso aqui não existe, ó. Ok? Ó, vou ter que colocar aqui, ó. Diferente de 4 e 9. Mas 9, 4, 9 é igual a 4 e 9. Por quê? Porque 9 é igual a 9. Entendeu? O que leva em consideração aqui não é a quantidade, e sim os elementos. Ok? Isso tem que ficar bastante claro. Certo? Por exemplo, um outro exemplo que a quantidade não é levada em consideração. Nesse exemplo aqui a seguir, vou até deixar aqui para mostrar que está sendo continuado o conteúdo. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, os elementos das letras A, B, C e D. Aí eu te pergunto, eu posso escrever, ou melhor dizendo, posso escrever não, vou falar que é verdade. É verdade isso aqui? É verdade isso aqui que eu escrevi? Quero que vocês pausem e, por favor, nesse momento aqui, tente não pesquisar em nenhuma fonte, apenas olhem e vejam e digam se isso aqui é verdade. O que eu escrevi. Ou se não é verdade. Ok? Bom, respondendo, sim, é verdade. Ah, professor, mas faltou o D. Tudo bem. Mas quando eu escrevo o A, o B e o C, eu estou comparando
Apenas o A, o B e o C. Certo? Então, esse conjunto aqui é igual a esse. Por mais que tenha faltado o D, não importa. Leve em consideração o que eu falei anteriormente. A quantidade não é o fator que determina. O que determina se o conjunto é igual ao outro são seus elementos. Ok? Outro exemplo interessante. Acho que dá para nós fechar aqui esse conteúdo aqui. Até o momento, né? Nessa aula aqui. Acho que tem mais. Provavelmente vai ter. Tem mais bastante, bastante conteúdo de conjuntos, mas eu vou finalizar aqui com outro exemplo. Por exemplo, o conjunto M e M. Ah, professor, mas eles são iguais um elemento ao outro. Sim, M é igual a M, né? Matematicamente falando, né? M é igual a M. Então, esse conjunto aqui vai ser igual a esse aqui? Conjunto unitário? M? Sim. Ah, mas eu não representei um conjunto. Tudo bem. Mas você lembra lá que na hora que quando a gente vai representar um conjunto, lá no início aqui, ó, eu falei que quando a gente representa o conjunto, no exemplo da banana, a gente não precisa reescrever todos os elementos, caso eles se repitam, que é o caso da letra banana. Isso, da palavra banana, né, dos elementos dela. O mesmo acontece aqui. A mesma coisa. Só muda que são outras letras, né? Então, por M ser igual a M, eu posso apenas representar o conjunto com M, tá? Olha, veja bem. Eu posso, não significa que eu devo, tá? Portanto, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, ok? Da mesma forma que isso aqui também é verdade, tá? Bom, pessoal, então eu acho que por hoje esse vídeo já ficou um pouco longo, tá? Além do que eu estava planejando. Eu vou dar continuidade nesse conteúdo, tá? Se eu não me engano, o próximo que eu deixei preparado aqui é de subconjuntos, tá? E subconjunto de conjunto dado e tal. Vou dar seguimento nesse assunto de conjunto, tá? Que é muito importante, até porque é, é um dos entes primitivos ali da matemática, né? Foi da onde que a matemática começou a surgir a energia, ou seja, a base de tudo. Sem isso a gente não consegue entender o restante, fica muito complicado. Então, em foco também no Enem, né? Em relação ao Enem também cai bastante questão, tá? Mas eu creio que vocês vão conseguir dominar o conteúdo, perfeito? Eu peço para vocês que, se vocês quiserem, se inscreva aqui no canal, até porque eu vou. A minha intenção, né, é colocar mais vídeos sobre matemática, explicando de uma forma bem didática, de uma forma que vocês consigam entender, né, sem ficar complicando e tal. Não, minha intenção não é essa, tá? Peço que vocês se inscrevam, tá? Assiste um vídeo, beleza? Deem sua opinião, tá? Sobre como é que foi o vídeo, se vocês entenderam, se não entenderam, se teve alguma coisa ali que vocês se perderam, né? Também em relação à minha letra, se, professor, não entendi isso que você escreveu. Eu tô aprendendo a mexer na minha mesa digitalizadora, tá? Então peço desculpa pela qualidade da minha letra, mas é o que tem para hoje, tá? Mas é isso, tá? Se inscreva no canal, dê o like, tá? Compartilhe com quem você quiser, com aquele aluno que tem dúvida em conjunto, com aquele aluno ali que ele fala que a matemática é muito difícil, ou eu conheço muita gente também que fala, a matemática ela é uma ciência que eu não consigo compreender, ou então muita gente fala, a matemática está em tudo, eu não gosto da matemática. Não, gente, não é por aí. Tá? A matemática é uma ciência que ela, dependendo da situação, você consegue entender. Tá? Dá para entender. Vamos fazer esse esforço, beleza? Vamos dar uma chance para matemática aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sim, ok? Mas é isso. Recado dado. Eu
fortemente, um abraço e aguardo vocês na próxima aula, ok? Muito obrigado a presença de todos. Até mais.